Internautas de Itapipoca, o abraço do professor Ivan Paixão. Este é o vídeo número 50, a continuidade da pesquisa em que nós estamos contando a história das coisas de Itapipoca. Repito, é o vídeo de número 50. Neste vídeo nós estamos também começando um momento especial com a saga evangélica neste município. E então, estamos iniciando a história do que aconteceu com a implantação do Evangelho na Terra dos Três Climas. Quando o primeiro missionário evangélico chegou a Itapipoca. Abre aspas. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Fecha aspas. Marcos 16, 15 e 16. O ide por todo o mundo para pregar o Evangelho é tarefa privada para os homens que Deus separa, unge e no tempo que lhe pertence, ele manda e dá suporte para que a obra seja feita. Os que vão têm o chamado para este ministério que exige renúncia, amor ao próximo, humildade, compromisso com a verdade, mansidão, e é mister que se mostrem publicamente com irrepreensível testemunho de vida. Pois bem, quando a cidade de Itapipoca e todo o seu município vivia sob a orientação religiosa exclusiva da Igreja Católica Apostólica Romana, o que aconteceu desde a sua fundação, Deus achou ser chegado o tempo certo para mandar o primeiro evangélico para a região do sopé da Serra da Uruburetama. E corria o ano de 1942. Certamente o enviado deve ter tido momentos de questionamentos e reflexões, até, após orar, sentir que Deus o estava convocando. Então o servo do Senhor, juntamente com sua família, partiu rumo ao desconhecido, tal como fez o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias pela Ásia, após ouvir do Senhor a ordem do mandado para o ide, quando o levantou apóstolo dos gentios. O propósito é mostrar os acontecimentos quando da chegada do primeiro pregador evangélico, trazendo as boas novas de Jesus para Itapipoca, naquela época marcada por uma sociedade contaminada pela intolerância religiosa. Este capítulo
é um pedaço de uma odisseia escrita na cidade do sopé da serra da Uruburetama, guardando nas entrelinhas da história do município, a qual precisa ser mostrada para que se compreenda, na verdade, a dor que um homem sentiu quando se submeteu a um povo que no primeiro momento não o aceitou. Missionário canadense, Reverendo Cécio David Flash, o primeiro missionário evangélico a pisar na terra dos três climas, do sopé da serra da Uruburetama, para com sua fé e sua Bíblia plantar a semente que o Espírito Santo de Deus regou e fez frutificar abundantemente. Entre as serras que bordam as cercaduras da cidade, tal como na tela de arte, o missionário viu a terra do alto do primeiro andar do casarão dos Santos Belos, onde residiu. A memória. O pensamento humano é um dos componentes das funções do cérebro que tem a capacidade de viajar em diminuta fração de tempo a distâncias imensuráveis. A vontade é outro mecanismo privativo do cérebro que, embora possa ser reprimida, funciona como dádiva de Deus para que ela seja realizada ou operacionalizada, a materialização do desejo. Aliados pensamento e vontade, se torna possível a busca das reminiscências e o desejo de expor tais lembranças em caracteres, em formato de escrita, mostrando fatos passados no tempo presente, para que, no exercício da prática do desejo, a busca das reminiscências do passado possam acontecer, há necessidade de ambiente tranquilo, somente assim elas aparecem. As recordações vêm à tona, trazendo os acontecimentos que o cérebro gravou exatamente como o mais perfeito arquivo que tem a capacidade de oferecer os painéis sucessivos do tempo requisitado. Partindo deste princípio, a exposição a seguir é o resultado do esforço do cérebro, do registro de um tempo já bastante recuado. O período áureo destes acontecimentos se encontra a partir do ano de 1939, se estendendo até 1945. Portanto, eles aconteceram no decorrer de 6 anos. Neste espaço de tempo, a humanidade registra a culminância tragédia da Grande Guerra Mundial, a Segunda Grande Guerra Mundial. Enquanto parte do globo terrestre se envolvia no sanguinário conflito, outra parte, embora minoria, lançava mão do arado, trabalhando os campos plantados a boa semente e colhendo frutos da seara madura. Se os acontecimentos da guerra produziam mortos, os ceifeiros colhiam vidas importantíssimos para o reino de Deus através da palavra e pela materialização do Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda a criatura. Marcos 16:15.
Neste tempo, por exemplo, os Estados Unidos da América do Norte e o Canadá preparavam missionários para levar a palavra de Deus às regiões mais distantes do mundo, onde vidas se achavam carentes destas mensagens e com sede desta verdade. O Brasil estava entre os países alvos, porque a nação brasileira, desde o descobrimento em 1500, se encontrava aprendendo as coisas da religião exclusivamente pelas mãos da Igreja Católica, e assim continuou. A bem da verdade, e é fato de todos conhecidos, que os representantes da Igreja de Roma estavam nas caravelas junto com os descobridores na frota de Cabral, quando esta desembarcou nas terras do novo continente. O povo da nova terra, nativos ou indígenas, brancos europeus, bastardos escravos vindos da África, e os muitos descendentes frutos dos vários cruzamentos constituído entre população crescente que estava arraigada à tradição massificante e cega imposta pelas sobras do Tribunal da Inquisição, o qual não admitia outra senão a sua, entre aspas, verdade, trabalhada nas bitolas da Igreja Católica Romana, representada por um clero opressor. A guerra. O mundo assistia o maior conflito que se tem notícia da história universal. De um lado, as potestades do eixo, lideradas pela Alemanha, e do outro, os Estados Unidos da América do Norte, comandava as nações aliadas. Assim, o distúrbio bélico, que teve início em parte da Europa, se estendeu em seguida pelo continente, chegando a outras nações do mundo desenvolvido de então, tomando os combates proporção universal, os quais se tornaram conhecidos como a Segunda Grande Guerra Mundial. As operações militares da Segunda Guerra se intensificaram com a invasão da Polônia pela Alemanha nazista a 1º de setembro de 1939, até a assinatura da rendição incondicional do Japão em 2 de setembro de 1945, provocando 45 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos. Nestas operações militares se defrontaram as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e as potências aliadas, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética. É por isso que a palavra de Deus diz na primeira Epístola Universal de João, capítulo número 5, versículo 19, segunda parte, o que segue: e que o mundo está no maligno. Adolf Hitler, líder carismático e megalomaníaco, que a pretexto de conquistar o, entre aspas, espaço vital e estabelecer a supremacia da raça ariana, mergulhou a Alemanha e seu povo no abismo da guerra. Hitler desejava implantar a escravidão ou o aniquilamento
das denominadas raças inferiores, o que fez com o povo judeu, que perdeu nesta brutal contenda 5 milhões de vidas. Hitler chamava matar solução final, plano nazista de genocídio sistemático da comunidade judaica dos territórios conquistados. A realidade brutal destes acontecimentos sanguinolentos jamais pode macular pela desgraça ou pelo ódio a chama do amor implantado em cada ser vivente, cultivado por todos aqueles que crêem em Deus. A Bíblia Sagrada diz, pelas mãos do evangelista Marcos, no capítulo 16, versos 15 e 16, o que segue, abre aspas, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Fecha aspas. Não contemplamos pela toga do julgador humano, mas pela palavra, porque quem crê em Deus se comporta na postura do respeito ao próximo. Hitler e seus liderados haviam perdido a noção de respeito ao semelhante, por isso provocaram o genocídio brutal e monstruoso que a história da humanidade registra nestes tempos mais recentes. Era deste modo que o mundo estava mergulhado no período desde 1939 até 1945, datas do princípio e do fim deste tempo marcado por derramamento de sangue e tragédias causadoras de sofrimento, lágrimas, frio, fome, miséria, dores e mortes. Tempo da Segunda Grande Guerra Mundial. A paz. Depois da morte de Jesus e em consequência o seu sepultamento, os apóstolos e também os seus discípulos permaneceram atônitos em função das ocorrências motivados pelos trágicos acontecimentos, os quais aqueles homens ainda não tinham entendido, embora estivesse por todo o tempo tão próximo do Mestre, com ele aprendendo e sendo por ele informados das coisas que iriam acontecer brevemente. Entre eles havia medo e dúvida, medo de serem alcançados pelas autoridades romanas e, por certo, judeus detentores de poder temporal junto aos representantes de Roma, submissos aos tentáculos cruéis de César, o dominador, e certamente tais autoridades poderiam também matá-los como fizeram com o Nazareno. Temiam porque não entendiam bem a condenação e morte de Cristo, quando esperavam que ele fosse o libertador do povo de Israel, nação onde Jesus nasceu e que estava atravessando os tempos de horror nas mãos dos tiranos
que representavam o governo de Roma, do qual a Palestina era submissa. Numa das aparições de Cristo, após a ressurreição, o Mestre expôs palavras que se encontram registrados no livro que escreveu Lucas, capítulos 24, versos 25 em diante, que diz assim, abre aspas, ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Fecha aspas. O mesmo evangelista, escrevendo o seu registro, assim anotou no capítulo 24, versos 36 em diante, abre aspas, e falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz esteja convosco, fecha aspas. E eles, espantados e atemorizavam, pensaram que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes, tens aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles e disse-lhes, são estas as palavras que os disse ainda quando estava convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. A missão. Missão é o encargo dado a alguém para que este realize alguma coisa. Assim, o que é encarregado da missão pode ser chamado missionário. Para que a palavra de Deus fosse conhecida além da Palestina, ao tempo da igreja primitiva, igreja pós-Cristo, igreja cristã, Deus operou, separando homens cheios do Espírito Santo, para que viajasse a pé por longas distâncias ou embarcados nos mais variados tipos de navios, singrando os mares para que o ide ao pé da letra fosse cumprido. Estes primeiros missionários gastavam boa parte de suas vidas ou as entregavam totalmente à causa do Evangelho, contaminados pela fé, em obediência ao chamamento de Deus. Eles levaram o que há de mais precioso, a mensagem das boas novas, extraídas dos ensinamentos de Cristo, que se fez sacrifício vivo para a remissão dos pecados do mundo. Basta lembrar, servos do quilate de Paulo, Silas, Barnabé, João, Tiago, Pedro e tantos outros que, mesmo sabendo pelo Espírito Santo de Deus o final muitas vezes trágico de suas vidas, não recuaram um passo sequer e se entregaram à causa pela qual o Altíssimo os levantou, tanto no tempo da bonança como no da adversidade, sofrendo frio, fome, perigo de morte, prisão, açoites, riscos de afogamento ou de serem devorados pelas feras,
Nada disso servia de impedimento, porque o que importava era fazer chegar aos gentios a palavra da salvação. É assim que nós estamos encerrando mais esse vídeo, que traz o número 50. É o vídeo número 50, que trata da saga dos evangélicos no município de Itapipoca. E como costumeiramente, após o vídeo, nós vamos colocar no teu celular um poema, só que é um poema louvor, e o título dele é Missionário. Ele diz assim: quando o Mestre me separou, em meus lábios ele tocou, unção do céu em mim brotou. Estou pronto, Senhor, eu vou. Deus me fez missionário e a semente fui plantar. Sem cobre, sem ouro, sem prata, tomei o caminho, me pus a pregar. De Jesus falava aos que via, nas vilas e nos povoados, nas casas ou onde quer que fosse, pregava o reino de Deus, sem cansaço, comendo o que tinha, dia a dia, já noutro lugar, pregando a verdade da paz e perdão, mostrando o caminho da salvação. Uma observação: continuaremos este tema no próximo vídeo, que será o vídeo número 51. E como costumeiramente nós estamos fazendo no encerramento de mais esse vídeo, nós estamos formulando um convite para que você venha até aqui no próximo domingo, a partir das 18 horas, para que nós possamos juntos estarmos diante da palavra do Senhor, louvando, glorificando a Deus. O endereço é Rua Coronel Bento Alves, número 309, na Fazendinha. Estamos no domingo, a partir de 18 horas, te esperando para que juntos, diante de Deus, temos muito que agradecer ao Deus do perdão, ao Deus do milagre, ao Deus que nos ouve e ao Deus que resolve todos os nossos problemas. Por tudo, nós queremos te agradecer, te desejamos paz, saúde e que Deus te abençoe.